Aos colegas das guardas municipais de todo o Brasil, eu vou veicular a seguir a nossa fala que nós direcionamos ao Supremo Tribunal Federal, tá? Nós fizemos um contato prévio, hoje é dia 21 de abril, né, feriado, mas nós estamos ativos. O Supremo especificou que o nosso julgamento não ocorrerá por videoconferência. Portanto, a minha sustentação oral não será feita ao vivo, inclusive com transmissão ao vivo por TV Justiça. Eu gravo e ela é encaminhada aos senhores ministros. E aí a votação segue um sistema de sessão virtual. Então, o julgamento começa no dia 24 e ele se estende até o dia 30 de abril. Então, no site do Supremo, o guarda municipal, clicando, por exemplo, na ADIM número 5538, ele vai ter acesso em tempo real aos votos dos ministros. Porém, ele não consegue ver o ministro falando, só vai ter acesso ao resultado, tá certo? Ao final, com a votação fechada, lavra-se o acórdão. Então, vamos acompanhar. Do 24 ao 30 agora de abril, os ministros vão colocando os seus votos. Eu acredito que o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, será um voto satisfatório à causa Azul Marinho, né? Mas nós temos que, obviamente, esperar a opinião dos 10 ministros, que obviamente são sábeis, e eu acredito que tudo vai dar certo, pessoal, tá bom? E aí, a seguir, vocês acompanham a minha manifestação que foi feita ao Supremo Tribunal Federal. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Senhores ministros, meu nome é Michel da Silva Alves, eu sou advogado. Nesta ação direta de inconstitucionalidade, número 5538, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Neste processo, eu represento o Partido Verde e nós pugnamos pela declaração de inconstitucionalidade dos incisos 3º e 4º do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, que gera restrições inconstitucionais, injustas, sob a ótica da isonomia, da violação do princípio da isonomia, no que atine aos patrulheiros, guardas municipais de todo o Brasil. Tá? Excelências, a minha intenção é chamar a atenção para alguns aspectos práticos desse processo. Obviamente eu vou fazer o envio de memoriais por meio de e-mail, faço essa questão da pandemia e vou encartar algumas estatísticas que vão comprovar o quão combativas são as guardas municipais desse país, o quão úteis para as cidades e para as sociedades são as guardas municipais desse país, que sofrem, mesmo com a edição recente de uma legislação federal, com essa problemática do porte de arma. Tá? O Estatuto do Desarmamento, a Lei Federal 10.826 de 2003, ela é uma lei com amplo debate nacional para sua edição e que gerou para os guardas municipais uma situação um tanto inédita. Para servidores que usam o mesmo uniforme, que hoje possuem a mesma atribuição face à edição da Lei Federal número 13.022 de 2014, que fazem parte do SUSP, né, com atribuições praticamente idênticas, em muitos casos com cidades cujos limites são confusos, cidades próximas, regiões metropolitanas, ele sofre com uma situação jurídica que o Estatuto do Desarmamento trouxe, fixando 4 hipóteses distintas para garantir o direito de porte de arma. Vamos lá. Atualmente, um guarda de capital, São Paulo, Palmas, Goiânia, por exemplo, eles podem se armar tanto em serviço quanto fora dele. Está posto na lei de forma muito clara. E a mesma situação se aplica para guardas de cidades muito populosas, cidades com mais de 500 mil de habitantes, né? Campinas, Joinville, né? Cidades industriais, às vezes que abrigam universidades, cidades mais populosas. Então essa seria a segunda situação.
E aí surge a terceira e a quarta, que são as mais delicadas. Nas cidades em que o guarda exerce a sua ocupação e ela tem entre 50 e meio milhão de habitantes, o guarda só pode se armar durante o expediente. Fora dele, por exemplo, para voltar para casa, para fazer a própria segurança pessoal, ele tem uma proibição legal para esse porte. E os guardas, a última hipótese, de cidades que têm menos de 50 mil habitantes, se elas não integrarem uma região metropolitana, eles estão proibidos de portar arma de fogo. Notem, excelências, que essa situação já foi pior, porque por ocasião da promulgação do Estatuto do Desarmamento, as restrições para os guardas de cidades menores portarem arma, ela só se aplicava se o guarda só poderia portar arma de fogo se a cidade tivesse entre 250 a meio milhão de habitantes, ou seja, a restrição era muito alta. Para você ter ideia, por ocasião da promulgação do Estatuto, várias guardas municipais armadas, elas foram postas do dia para a noite numa posição de ilegalidade. Tanto que a solução surgiu por medida provisória, que trouxe os números atuais. Ou seja, na terceira hipótese, guardas podem se armar no serviço desde que a cidade tenha entre 50 a meio milhão de habitantes. O que se questiona? Essa divisão criada pelo Estatuto do Desarmamento, de acordo com a nossa posição, ela viola o Pacto Federativo, ela viola o princípio da isonomia, à medida que trata servidores com as mesmas ocupações, tá? Com tarefas idênticas, fixadas pela Lei 13.022, de forma distinta. E estas restrições não são justas e geram diversos aborrecimentos, diversos constrangimentos. É importante a gente fixar que o Supremo Tribunal Federal tem em trâmite uma ADC, a ADC número 38, que inclusive será julgada de forma conjunta com essa ADIM, na qual a Procuradoria-Geral da República questionou a posição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí eu vou explicar por que o partido entrou com essa ação. Em São Paulo, nós temos um histórico de guardas ativas há muitas décadas. E as guardas, diante desse impasse, elas foram socorrendo na justiça, em muitos casos com uma ação de habeas corpus, reclamando que essas restrições elas eram ilegais, elas eram injustas, e o tribunal, em dado momento, por seu órgão especial, declarou que essas restrições postas no Estatuto do Desarmamento, elas eram inconstitucionais. Isso é uma declaração, obviamente, incidental, por órgão especial. E feito isso, passou-se a garantir em todo o Estado várias decisões em que os guardas passaram a trabalhar armados ou puderam portar suas armas de fogo fora do expediente. Essa cultura do habeas corpus se estendeu para o Rio Grande do Sul, seguiu para o Pará, porém não teve acolhida no Paraná, não teve acolhida em Goiás, não teve acolhida em Pernambuco. Então, diante dessa divisão, a alternativa que nós vimos para tentar ter pacificação jurídica e, de fato, uma solução justa para o impasse, foi buscar a saída no Supremo Tribunal Federal, a qual até o momento nós estamos tendo êxito, pois o ministro Alexandre de Moraes, ao analisar a ADIM do Partido Democratas, em conjunto com a nossa ação, deferiu medida liminar e mandou suspender e extirpar do sistema jurídico, por hora, os dispositivos que geravam essa dúvida. Então, o que é importante os senhores ministros entenderem? Essa divisão ela é absolutamente injusta. Eu sempre chamo a atenção para dois casos bastante simples e eu demonstro o quão é incoerente essas restrições. Por ocasião do julgamento do habeas corpus do guardas municipais da cidade de Praia Grande, eu chamei a atenção para o seguinte fato. Praia Grande é uma cidade do litoral paulista, uma cidade naturalmente turística, em que de segunda a sexta há um público que permanece na cidade, que são os moradores que de fato lá convivem. Porém, entre sábado e domingo e em feriados prolongados,
a população da cidade ela multiplica por 4, 5 vezes, ou seja, ela ganha um contingente populacional absurdo. E em dado momento, com bastante acatamento e respeito, eu propus ao Tribunal de Justiça a seguinte dúvida: poxa, você mantém o guarda armado durante a semana, de segunda a sexta, somente no expediente. E sábado e domingo, ele pode voltar com a sua arma para casa, que a conduta dele não é ilegal. Então, os desembargadores, nossa, é verdade, sobre essa ótica, o Estatuto não pensou, por exemplo, na questão das populações flutuantes. As cidades, elas têm vida. Então, elas abrigam universidades, hospitais, rodovias, transporte de massa. Então, as pessoas circulam entre elas. E essa questão, essa divisão geográfica, ela perde o sentido quando você verifica que o guarda municipal, hoje, para estar ativo, tem que estar capacitado, devidamente treinado, com exame psicológico em dia. Ninguém compra arma de fogo do segmento da segurança pública sem comprovar essas condições, inclusive a capacitação para o porte e manuseio da arma de fogo. Então, não tem sentido. E o segundo caso que eu chamo a atenção de Vossas Excelências é um caso que é real, inclusive, que de dois irmãos, guardas municipais, um de uma cidade populosa e o outro de uma cidade um pouco menor, enquanto voltavam para casa, foram abordados. E aí teve uma situação um tanto inédita, que o guarda da cidade populosa seguiu adiante. Estava armado, mas não tem nenhuma restrição, era de uma cidade grande. O da cidade pequena teve que justificar. Então, no final, acabou seguindo adiante também, mas enfim, teve todo um constrangimento, todo um aborrecimento que não tem sentido. E, por sorte, após o deferimento dessa liminar por parte do ministro Alexandre de Moraes, essas injustiças cessaram. E o Supremo Tribunal Federal, no que atina a Guarda Municipal, já reconheceu, por exemplo, que Guarda Municipal não pode fazer greve. Guarda Municipal está no artigo 144, parágrafo 8º da nossa Carta Magna, da nossa Carta Constitucional, e eles têm função de segurança pública, são agentes de segurança pública e não faz sentido algum a manutenção das restrições postas no Estatuto do Desarmamento. Para se ter ideia, no meio dessa pandemia do Covid-19, os guardas municipais estão na linha de frente em todas as cidades do país, ajudando os prefeitos, ajudando a manutenção dos espaços públicos, garantindo a segurança dos profissionais de saúde. Portanto, todos com o mesmo empenho. Então, mais uma vez, prova-se que não faz sentido. Eu recebi centenas de e-mails nos últimos dias de entidades, inclusive da Federação dos Guardas, com estatísticas que eu vou declinar a Vossa Excelência por meio de memoriais, comprovando que os guardas têm uma atividade de policiamento importantíssima e essas restrições precisam ceder para que o guarda de fato tenha esse obstáculo retirado de cena e ele tenha o acesso à arma de fogo, desde que comprove a habilidade técnica e capacidade psicológica. Certo que ele está sempre vinculado a uma instituição fiscalizada por Polícia Federal, Corregedoria, Ouvidoria. Então a decisão do Supremo para este segmento ela será responsável, justa e é compatível com a nossa realidade. São as minhas palavras. Eu espero poder ter colaborado com o desfecho dessa causa. Muito obrigado.